Mas hoje eu quero falar do tema, né? O mínimo que eu posso fazer, né? Que é o poder da mesa. Mas eu quero falar sobre o que a mesa ela pode fazer e gerar em nós e através de nós. Ok? Eu não vim aqui só para falar o que a mesa vai fazer ou deixar de fazer na sua vida, somente. Eu vou falar sobre o que ela pode e vai fazer em nós nesse tempo e o que ela também pode e vai fazer através de nós. Né? Eu até brinquei, o pessoal perguntou, e aí, já tem pregação? Eu falei, rapaz, eu sei de uma coisa, a mesa tem 4 pernas e um tampão. Depois que eu falei isso, eu vou orar e cantar um louvor. Tô brincando, mas o Senhor me deu algumas coisas para compartilhar com vocês. E a gente vai conversar um pouco, a gente vai refletir um pouquinho aqui sobre o que Deus tem para falar nessa noite. Mas antes eu queria cantar uma canção. É possível que você não a conheça, mas eu queria pedir que você fechasse seus olhos, prestasse... Quer dizer, não fica de olho fechado não, olha a letra que vai passar aqui, é mais fácil. Mas que você realmente prestasse atenção na canção, na letra dessa canção. Porque é uma letra muito forte. E eu tenho certeza que vai falar comigo e contigo. Vamos? Junto ao poço estava eu, quando Judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e meu fez o Senhor, uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tenho sede, quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. Porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 4.
versículo... Vamos do 1. Deu para você entender que a música retrata sobre o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana no poço, né? Você conseguiu perceber isso? Essa música é muito linda. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. É só isso que a gente precisa. Vamos ler João capítulo 4, versículo 1. Diz: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase a hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu, disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me então dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem aqui. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem. Porque tu tiveste 5 e o que tu tens agora não é nem teu. Isso disseste Jesus com verdade. 19 diz: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorares o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Obrigado. No final vocês voltam. Deus abençoe. Tu não, vocês ficam aí. Vai lá sentar em nome de Jesus. Vai descansar. Depois você volta. Senão ele fica ali. O soldado recebe ordem. Não tem quem tire. Eu acho que a maioria de nós aqui deve conhecer muito bem esse texto.
Mas esse texto tem algumas coisas para nos ensinar. Daniel, mas nem tem mesa no texto, mas tem um encontro. Um encontro com nada mais, nada menos com aquele que já estava, ou logo em seguida estava trazendo a mesa com alguns significados, que a gente vai falar deles já já. Mas antes de entrar de fato no contexto principal da mensagem, digamos assim, eu queria ler para você alguns testemunhos. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesses testemunhos. Porque eu acredito que aqui não tem isso. Hoje não tem isso. Em nome de Jesus não tem. Mas talvez um dia já teve. Talvez um dia possa ter mais para frente. Mas talvez em alguma outra igreja por aí, numa conferência dessa, no carnaval, aí entrou alguém no culto dizendo: pô, caramba, vim mais um dia para a igreja aí pro culto. Pô, já vim. Caramba, um monte de culto, um monte de todo dia de culto de igreja de Jesus, negócio de igreja o tempo todo. Aí vai ter o carnaval, o pastor inventa a conferência de novo, podendo descansar. Caramba, não tem problema não. Você já falou isso? Não responde. Você já ouviu alguém que falou isso? Você conhece alguém? Pois bem, eu vou contar alguns testemunhos para vocês aqui. Aí a gente vai começar a ver se vale a pena a gente estar aqui nesse lugar. Porque esse lugar que a gente está aqui não é só sobre nós. Não é sobre a bênção que você veio buscar aqui hoje. E eu espero que você nem peça isso daqui para frente. Se você pediu, tudo bem, daqui para frente não faz isso não. Vamos pedir outra coisa, vamos pedir intimidade. Como o pastor orou aqui. Mas o lugar que nós estamos não é somente sobre nós não, queridos. Muito pelo contrário, muitas vezes é muito mais sobre o outro do que sobre nós. E por isso eu comecei. Uma das primeiras coisas que eu falei foi: nós hoje vamos conversar um pouquinho e refletir sobre a mesa, mas não só sobre o que a mesa ela pode fazer e proporcionar na nossa vida, mas também através de nós. Então vamos lá. Vou ler o primeiro testemunho, são 5, se eu não me engano. Criado na igreja, se desviou aos 12 anos de idade. Um jovem imerso no mundo das drogas, experimentou grande parte das drogas que existem, vivia em festas rave, teve 2 overdoses, chegando a ficar até 17 dias internado. Um dia dentro de seu quarto, após um ato de moralidade sexual com uma de suas parceiras na época, teve uma experiência que marcou sua vida. Após o ato, sentiu uma profunda paixão muito forte no seu coração. E olhando para o céu, perguntou: o que é isso? E dentro dele ouviu uma voz ecoando, que dizia: eu sou. Sou eu. E ali ele lembrou inúmeras experiências que teve ao longo da sua vida, nos seus 12 primeiros anos de vida. Nesse mesmo dia ele ouviu do Espírito Santo: você é meu filho, você é puro, e eu quero que você me peça algo. E ali, caramba, no meu primeiro encontro, que ele nem sabia que estava tendo encontro com Jesus, no meu encontro primeiro, Jesus me fala que você é meu filho, você é puro e me peça algo. E ele disse que ele tinha bastante motivo, algumas coisas para pedir, assim, de cara, sem precisar pensar muito. Um pai que estava precisando romper e se curar e vencer a depressão, pois tinha perdido a filha mais velha, que havia se suicidado. Uma esposa, e no caso dele uma mãe, que estava afundada no vício do cigarro e não conseguia sair de dentro de um quarto escuro, também com depressão, só fumando o dia inteiro. E uma irmã mais nova que estava começando a entrar pelo mesmo caminho que ele estava, da perdição e das drogas. Então ele tinha alguns dos motivos para pedir. Mas ele ouviu mais uma vez uma voz ecoando dentro dele. E a única coisa que veio no íntimo do coração dele naquele dia foi pedir por almas. E ele falou: Senhor, eu quero almas, eu peço por almas, eu quero vidas, eu quero almas, eu quero vidas. E ali foi a primeira vez da vida dele, com 18 anos, se eu não me engano, que ele chorou por almas. Dentro do quarto, totalmente perdido.
louco da cabeça, que ele falou que estava 5 dias sem dormir. Tinha acabado de praticar um pecado de imoralidade sexual. O Espírito Santo, Jesus, o encontrou. Disse no íntimo do ser dele, eu sou. E disse para ele, me peça algo. E esse mesmo Espírito disse, peça por almas. E ele pediu. Então no encontro dele com Jesus, ele recebeu também o seu chamado ministério e propósito. Foi ali que ele chorou a primeira vez por almas e a partir desse dia nasceu um movimento de evangelização no Brasil, liderado por esse jovem. Alguém sabe de quem eu estou falando? Eu falo do jovem chamado João Paulo, líder do movimento Céu na Terra de Brasília. Vamos para o próximo. Um jovem muito inteligente, nascido e criado em uma família cristã, pais pastores. Na sua juventude decidiu ir morar nos Estados Unidos e cursar psicologia. Nesse mundo das universidades, acabou se desviando, experimentando também alguns prazeres carnais, totalmente entregue a esses prazeres, um dia dentro de uma balada, sim. Dentro de uma balada, completamente bêbado, ele teve um encontro com Jesus. Ficou sóbrio no meio da balada. E ficou convicto dos seus pecados. Começou a chorar muito, sentindo a presença do Espírito Santo. Saiu dali e foi embora para casa. No meio do caminho, sentiu uma voz dentro do peito dele que dizia, "Who I am." É em inglês. Meu inglês está mais ou menos, fica tranquilo. No meio do caminho daquela boate para casa, uma voz disse no coração dele, "Who I am." Ele falou, ué, o que é isso? YWAM. Chegando em casa, ele abriu o notebook, pesquisou, "Who I am." E na verdade isso era a sigla da Jocum. Alguém conhece a Jocum aqui? Essa é a sigla da Jocum em inglês. Jovens com uma missão, era a sigla. 4 meses depois desse dia em que o Espírito Santo o encontrou dentro de uma boate, ele estava ingressando na Jocum, lá no Havaí, que é a sede, para fazer um treinamento de missões, um treinamento de evangelização. De lá para cá se tornou uma referência no Brasil, liderando um movimento de evangelização nas universidades. Hoje lidera uma organização que treina jovens para o campo missionário. E trouxe para o Brasil um evento de missões e avivamento que lotou 3 estádios de futebol ao mesmo tempo. Sim, eu vou repetir. Trouxe para o Brasil um evento de missões e avivamento que lotou 3 estádios em 3 estados diferentes ao mesmo tempo. Você tem noção do que é isso? Então já você vai entender por que você está aqui. Alguém sabe quem é esse jovem? Sem ser o Alex? Pô, tira 10 desse jeito. Você também está animado, amém? Aleluia. Tô brincando, pode falar. O nome desse jovem é, hoje, então, Pastor Theo Hayashi. Alguém conhece Theo Hayashi aqui? Líder da igreja Zion, no Morumbi, em São Paulo. Vamos pro próximo, que eu tenho que pregar ainda. Fica tranquilo. Alguém aqui já curtiu o carnaval? Ah, fala a verdade, bobeira. Você vai ficar aí, não curti não. Alguém aqui já curtiu o carnaval nessa vida? Já? Então, no mínimo, eu sei que quem curtiu o carnaval vai ficar aqui comigo até meia-noite, 1h, tranquilo. Depois a gente pede uma pizza e já foi. Quem não, eu vou até entender se você quiser ir embora. Mas quem já curtiu, você não vai fazer isso. Saía da Sapucaí 6 da manhã. Você está aqui com Jesus, com o dono de tudo do caminho. Você vai, que eu estou cansado. Amanhã é feriado. Você trabalha, também não quero saber. Tô brincando, quero saber sim. Se você trabalha, você vai descansar. Mas se você também curtiu o carnaval num dia e já foi trabalhar no outro virado, você também não tem muito o que falar não, entendeu? Mas vamos seguir. Vou ler mais um aqui pra gente. Antes da conversão, ele era um ex-traficante e usuário de drogas. Filho mais velho de 3 irmãos. Viveu uma vida de trevas caminhando na escuridão do pecado. Prostituição, mentira e violência marcaram sua trajetória nesse mundo tenebroso. Caído e sem lembranças,
lembrou dos ensinamentos aprendidos na igreja presbiteriana, onde frequentou muitas reuniões com seus avós paternos. Ali, lembrando-se do amor de Deus, ele é constrangido. Sim, ali, drogado, numa situação de tráfico, ali ele foi constrangido pelo Espírito Santo a mudar de vida e encontrar Jesus sendo restaurado pelo Espírito. Sua conversão foi com 200 gramas de cocaína no bolso, 25 quilos mais magro, doente, sem vigor. Ele entrega sua vida para Cristo de forma sobrenatural, tem sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Muitas foram as dificuldades no início do seu ministério, ao ponto de sua esposa trancafiar a casa inteira com trancas pregadas em portas e janelas para que o novo convertido não retornasse à vida que tinha lhe trazido tanto peso e dor. Nos primeiros passos do seu ministério, seus filhos oravam por pacotes de biscoitos vazios, pedindo ao Senhor provisão e cuidado. Ele tentou algumas vezes empreender trabalhos seculares como vendedor e comerciante, mas nas tentativas frustradas que o levaram a tomar uma posição, viver exclusivamente para o Senhor. Com uma bicicleta velha doada por alguns irmãos, sua esposa trabalhando de empregada doméstica para sustentar a visão, e uma caixa de verduras amarradas ao porta-bagagem do seu modesto veículo de locomoção. Ele começa a arrecadar alimentos ganhos de porta em porta para as casas de recuperação, pregando aqui ou ali, de acordo com as poucas oportunidades. Ele crescia em Deus mediante a crise, o caos, mesmo que o pressionando, não conseguiu abafar o que o Senhor havia estabelecido sobre a sua vida. Então surgiu o SOS Vida Jovem, surgiu um despertamento para o chamado que anos mais tarde seria revelado. Alguém sabe me dizer de quem eu estou falando? Ninguém? Luiz Hermínio. Hoje, apóstolo Luiz Hermínio. Alguém conhece o apóstolo Luiz Hermínio aqui? Já ouviu falar? Daqui para frente você nunca mais vai perguntar o que você está fazendo aqui. Nem reclamar de vir para a igreja muitas vezes. Vou contar mais um. Ex-traficante, chegou a ser gerente de uma organização criminosa no Rio de Janeiro. Imerso no mundo do crime e no mundo das drogas. Chegou a ser alvejado algumas vezes, ficando com risco de vida. Foi preso, pagou a justiça que devia. Era um improvável, viciado também. Mas um dia foi encontrado por Jesus. Decidiu largar essa vida e viver uma transformação. 6 meses num centro de reabilitação para abandonar o vício, se fortalecendo em Deus. Hoje lidera um projeto com viciados, os tirando das ruas e levando para um centro de reabilitação. Vende bala nas ruas, pede alimento de porta em porta para ajudar a manter o projeto e ajudar a restaurar vidas. Hoje tem uma linda família, estruturada e que ama Jesus. Ele e sua família desfrutam do que é ter um lar de paz e cheio da graça de Deus. Alguém sabe de que eu estou falando? Nosso diácono Tiago Andrade. E por último, antes da sua conversão, ainda na sua juventude, estava entregue aos prazeres dessa vida, entregue ao álcool, experimentava uma vida de prazeres momentâneos e replicando o que seu pai e os seus anteriores tinham vivido. Mas um dia, no meio de uma estrada de chão, após uma discussão com sua esposa, totalmente embriagado, decidiu sair dali e ir encontrar com Jesus. Dali saiu direto para uma igreja, para provar do Jesus que já havia escutado falar. No final do culto, no apelo, foi à frente, entregou sua vida para Jesus, ainda embriagado, mas com uma certeza de que iria receber uma nova vida a partir daquele ato. Hoje, marido, pai, um empresário, pastor, liderando uma das igrejas mais relevantes do Rio de Janeiro, pastoreando diversos projetos sociais e fazendo o reino de Deus avançar e expandir, confiando e exercendo uma visão dada por Deus. Hoje exercendo o ministério pastoral, mas não só esse, o ministério apostólico, fazendo o reino de Deus expandir, através da visão que Deus confiou. Alguém sabe de quem eu estou falando? Pastor Carlos? Esse aqui?
O nosso pastor? O que esses homens têm em comum? 5 testemunhos. 5 improváveis. 5 que, se a gente passasse na rua ali agora, a gente ia até olhar para o lado. 5 homens que estavam com suas vidas devastadas pelo pecado. 5 homens que não se sentiam filho, não se sentiam digno, não se sentiam puro. 5 homens que não tinham um propósito para viver, como temos aqui. Você tem um propósito para você viver? Você levanta todos os dias sabendo do propósito que Deus te chamou? Esses 5 homens não tinham esse propósito. Mas um dia, todos eles experimentaram desse mesmo Jesus que lá em João 4 sentou na beira do poço e falou para aquela mulher: eu sou. O que você acha que ainda vai vir, está aqui, eu sou. O que esses homens têm em comum? Todos eles decidiram viver uma vida nova. Essa reflexão e esses testemunhos, queridos, é para a gente refletir um pouco. Eu vou falar melhor sobre isso aqui na frente. Que às vezes eu já ouvi isso de muita gente. Às vezes eu nem ouvi, mas dá para ler na testa da pessoa. Um LED assim, ó, passando na testa, e tu lê. Mais um dia no culto. Mais um dia cumprindo escala. Meu Deus. Querido, se você não entender que o propósito, o motivo pelo qual você estar aqui é muito maior do que você, e as coisas que você precisa e quer pedir, você precisa voltar para a cruz comigo aqui hoje. A gente volta junto, não tem problema não. Não é sobre eu e você. Não é também só sobre estar dentro de 4 paredes e fazer um CNPJ se movimentar. É sobre você entrar aqui todos os dias, cumprindo escala ou não, sabendo que hoje você pode abraçar o próximo Luiz Hermínio desse Brasil, o próximo Pastor Carlos desse Brasil, o próximo Theo Hayashi desse Brasil. É sobre esse entendimento. É um egoísmo muito grande da nossa parte quando a gente entra aqui achando que a gente está aqui vindo só cumprir uma escala para não estressar o nosso líder, avisando ele em cima da hora que eu não vou vir. É porque você não entendeu nada. É porque você não sentou na beira do poço ainda e ainda não ouviu dele. Eu sou. Mas hoje ele está aqui. E a minha expectativa para esse culto é que até o final dele você ouça: eu sou. No mais íntimo do teu ser. No mais íntimo das tuas entranhas. Porque ouvir eu sou num culto como esse é fácil. Mas ouvir eu sou dentro de uma balada é outra história. Ouvir eu sou dentro de um culto como esse, depois das músicas que nós cantamos, é até um pouco fácil. Mas ouvir eu sou, com 200 gramas de cocaína no bolso, vendendo drogas, perdido, doidão, é outra história. Mas levanta a mão para o céu e agradece que você chegou aqui hoje. E Ele está aqui para te dizer eu sou. A grande questão é que tem alguém lá fora nessa mesma situação. E muito bem fez a pastora aqui ontem, direcionada pelo Espírito, é claro, em orar pelas vidas que estavam lá fora. E aí, para quem acredita que o Espírito Santo fala comigo e contigo, eu acho que você acredita nisso. Enquanto estávamos cantando a ponte daquela canção, canta aí, David. Pelas ruas. Pensa não, só canta. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus.
Enquanto o David ministrava essa canção ontem, o Espírito falou exatamente o que a pastora subiu aqui para fazer. Para nós clamarmos e intercedermos pelas nossas ruas. Porque esse período que nós estamos aqui, a nossa conferência, a conferência íntimos, o poder da mesa, não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora nesse feriado. Mas enquanto estamos aqui ouvindo a voz do Eu Sou, tem gente lá fora precisando ouvir essa voz. E é com esse entendimento que nós temos que entrar aqui, querido. Seria muito egoísta da minha parte subir aqui e falar só do que a mesa pode fazer por nós. Mas a mesa, ela tem um poder de fazer por nós e através de nós. E é no poder da tua oração aqui dentro nessa noite, que talvez alguém lá na Marquês de Sapucaí, do jeito que tiver, vai largar tudo e falar: eu ouvi a voz, eu sou. Eu ouvi essa voz. É de um encontro como esse. Você acredita em mundo espiritual igual eu? Se você não acredita, você vai conhecer ele hoje, fica tranquilo. No mínimo você não vai dormir essa noite, que o Espírito vai te incomodar. Aí depois você liga para a pastora: pastora, foi uma guerra terrível. Fica tranquilo, eu vou te dar um livro, agora a gente vai estudar sobre. Mas dormir você não vai. Para você amanhã chegar aqui, eu vou perguntar de novo: quem acredita no mundo espiritual? Você levanta a mão. Que ele vai te incomodar, fica tranquilo. Pode não ser 5, mas 1 eu tenho certeza, amanhã o testemunho chega. Enquanto uma igreja se reunir aqui com autoridade no mundo espiritual para declarar que pelas ruas da cidade o Eu Sou está, independente da prostituição, independente da bebedice, das drogas, independente dos prazeres que essa vida dá, o Eu Sou está por essas ruas. Nenhum inferno, nenhum demônio é maior do que a voz do Eu Sou. Nenhum principado, nenhuma potestade é maior do que a voz do Eu Sou. Eu não quero saber se o Eduardo Paz vai entregar a chave da cidade para Satanás. Eu quero saber que o Eu Sou está nessa cidade. Eu quero saber que o Eu Sou está aqui. E tem uma igreja posicionada para clamar por essas vidas que precisam ouvir dentro do seu interior: Eu sou. Enquanto você está perdido nos teus prazeres, enquanto você está buscando por aquilo que é interessante para você, tem milhares de pessoas lá fora hoje precisando ouvir: Eu sou. E eu tenho certeza que todos esses 5 que foram encontrados aqui, que eu li o testemunho, todos esses 5 só foram encontrados porque tinha alguém intercedendo. Porque tinha alguém na brecha orando. Eu tenho certeza que no dia que o Luiz Hermínio foi tocado, tinha uma igreja orando: Deus, entra naquela favela agora e toca naquele homem. Pode ter sido só ele, mas já valeu de muita coisa. Aliás, é o apóstolo Luiz Hermínio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é alguém relevante. Então é hora de nós, como igreja, reavaliarmos a nossa posição. Qual posição, Daniel? Você é a igreja? Amém? Tem igreja aqui comigo? Tem. Então, se você é a igreja, você não vai mais reclamar na hora de vir para a igreja. Se você é a igreja, você não vai reclamar da escala. Se você é a igreja comigo, você não vai trocar um culto que é prioridade por qualquer outra coisa. Eu não quero nem dar exemplo. Daniel está jogando direto, que não sei o que. Vou nem dar exemplo. E nem a Santa Ceia. Então, se você é a igreja como eu, você sabe que você tem um compromisso. Qual é o compromisso? De fazer a voz do Eu Sou ecoar lá fora. Então é hora da gente reavaliar a nossa posição como igreja. Nesse encontro que essa mulher samaritana teve com Jesus, em João capítulo 4, que a gente leu agora há pouco, a gente percebe Jesus oferecendo uma água que de fato vai matar a sede daquela mulher. A gente percebe e vê aquela mulher reconhecendo Jesus como profeta. A gente vê Jesus expondo o pecado dela, não para vergonha, mas sim para transformação.
E a gente vê ela saindo dali correndo. Lá no verso 19 diz sobre isso. Para anunciar que havia se encontrado com o Messias. Ei, você não está entendendo. Eu acabei de vir do poço. Tá bom, cadê a água? Vai ser em cântaro. Você não está entendendo o que eu estou querendo te falar, cara. Eu imagino aquela mulher nervosa. Primeiro que era um judeu se comunicando com uma samaritana. E a gente sabe que os judeus e os samaritanos não se davam. Tem um contexto histórico, político, enfim. Não vou me ater a isso. Então, aí ela já... E o texto menciona, você judeu falando com uma mulher samaritana? Como assim? E os discípulos, quando voltam, eles mesmo se colocam assim, que é isso, Jesus? Falando com uma mulher samaritana? O que está fazendo aí, homem? Fica tranquilo, filho. Ela experimentou o eu sou. Nunca mais ela vai ter sede. E ela sai correndo, depois de toda aquela prosa. E olha que o que Jesus falou para ela não foi tão... Porque assim, foi até bom no início. Filha, o negócio é o seguinte. Você está buscando a água do cântaro aqui, ok. Mas eu tenho uma água para você que você vai tomar e nunca mais vai sentir sede. Ela é essa que eu quero, que eu tô ruim. Aí ele fala, então tá bom, busca o teu marido e vem aqui. Aí ela, eu não tenho marido. Aí ele vem. Aí a gente não quer apanhar. Mas a mesa é para alinhamento. Se não tiver verdade e alinhamento na mesa, não adianta. Aí Jesus fala, tá bom, busca o teu marido. Ela, eu não tenho. Disseste bem, teve 5 que tu tem agora, não é teu. Foi até melhor você não ter ido, porque se ele volta, é apanhar os 2. Então é melhor ter ficado aqui mesmo e ter me dado essa resposta. Então ela saiu dali, não foi com uma respostinha suave, linda, bela de Jesus, não. Jesus não estava, ai, bonitinha, olha só, você é o centro. Você é o centro do evangelho, Alex adora. Você é o centro do evangelho, já dizia o tal de fulano. Esqueci que está gravando. Jesus não estava falando isso para ela, não. Jesus falou, olha só, eu tenho uma água que vai matar tua sede. Mas calma aí, você também teve 5 maridos que tu tem, não é teu, então larga. E mesmo assim, depois de ouvir isso, ela saiu correndo falando, cara, eu tive um encontro com o Messias, vocês não estão entendendo. Eu imagino ela tremendo, chegando, gente, tava no poço. Ué, tava no poço, cadê o cântaro? Tava no poço. E ela trava. Se ela tivesse TDAH, na época, travou ali. Ela fica, tava no poço. Mas cadê água? Tava no poço. Mas cadê água? Tava no poço. Mas o que você tanto fala desse poço, mulher? É que ele tava lá. Ele quem? O eu sou quem? Acabou de me dar uma lapada. Mas como assim? Ele te bateu? Não, é que ele falou uma verdade para mim, mas tudo bem. Agora eu não sinto mais sede porque eu provei da água. Então, eu contei 5 testemunhos para você. E agora a gente está contando a história de uma mulher que teve um encontro nada mais, nada menos com Jesus. O que esses 6 têm em comum? Os 6 têm em comum que depois de ter o encontro com Jesus, eles não se contentaram de ficar com Jesus só para eles. Eles saíram correndo porque eles precisavam levar Jesus para os outros. Não é à toa que Tel Hayashi lidera um movimento de evangelização e treina missionários para todo o mundo. Não é à toa que ele liderou um evento de avivamento e missões que lotou 3 estádios do Brasil, totalizando mais de 300 mil pessoas no mesmo dia, na mesma hora, louvando o nome de Jesus. Não é à toa que o Luiz Hermínio vem há mais de 30 anos fazendo projetos sociais, com clínicas de reabilitação, assim como o Tiago, que eu também contei o testemunho. Quais essas 6 pessoas têm em comum? Ah, meu irmão, depois do encontro com Jesus, eu não quero ficar só com ele para mim, não. Eu tenho que passar isso para frente. E é aí que nós temos que nos avaliar como igreja. Porque se fui encontrado por Jesus, quero apresentar Jesus aos outros. Se você diz ter sido encontrado por ele, mas não sente paixão por vidas, tem algo de errado. Tudo que Jesus fez ao longo do seu ministério foi por vidas. E é por isso que eu te falei, a gente não vem aqui na conferência íntimos, no carnaval, que você poderia estar viajando à toa. A gente não vem aqui em janeiro, 4 dias da festa da igreja à toa. A gente não vem aqui 7 dias em agosto à toa. A gente não vem aqui 12 dias em dezembro à toa. A gente não vem aqui o ano inteiro, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta à toa. A gente vem aqui porque existem Tel Hayashis, existem Pastor Carlos, existem Luiz Hermínio, existem alguns Tiagos que precisam ser encontrados. E é por isso que estamos aqui. É egoísmo nosso achar que o evangelho se resume a vir aqui em cima e ficar cantando.
É egoísmo nosso achar que o evangelho se resume a ir ali na salinha e servir as crianças, para você assistir o culto à vontade e teu filho ficar lá e não te perturbar. É egoísmo nosso achar que o evangelho se resume a ficar na portaria dando graças, paz e boa noite. Meu irmão, ai meu Deus, eu vou ter que falar. Jesus não está nem aí com o teu serviço, para a gente começar. O serviço é só para fazer a engrenagem andar. O serviço é só para ter uma música boa e preparar o ambiente para você receber no teu coração. O serviço é para que você seja abraçado lá fora com um abraço tão caloroso como você é abraçado. O serviço sim é para que os nossos filhos não fiquem na salinha só porque não pode ficar no culto, mas porque eles vão ser instruídos lá. Sim, o serviço é ok, mas Jesus não quer o teu serviço, Jesus quer o teu coração. É o teu coração que Ele quer. Porque é no teu coração que mora o motivo para entregar o serviço. Então, serviço sem devoção é só mais um serviço egoísta. É só mais um cumprimento de escala. E aí, nesse caso, teu serviço para Jesus e nada é a mesma coisa. Então, quero saber se você vai ficar espantado. Daqui para frente você aprende. Ele não quer o teu serviço, Ele quer o teu coração. Porque é no teu coração que Ele vai encontrar a motivação pelo qual você entrega o serviço. A mesa transforma, a mesa cura e a mesa dá destino. A mesa transforma, a mesa cura e a mesa dá destino. E aí a gente vai conhecer quem foi ferido na mesa. Mas a gente também vai conhecer quem foi sarado na mesa. Vai ter quem foi excluído da mesa. Mas também vai ter aquele que foi amparado e abraçado pela mesa. Vai ter quem difama na mesa. Quem mente na mesa. Quem é desleal na mesa. Mas também tem aqueles que honram na mesa. E a minha pergunta para a gente aqui hoje é: quem é você na mesa? Quem é você na mesa? A mesa que você está, tem Jesus? Tem certeza? Porque na mesa de Jesus não tem espaço para desonra. Na mesa de Jesus não tem espaço para deslealdade. Na mesa de Jesus não tem espaço para exclusão. Na mesa de Jesus não tem espaço para mentira. Na mesa de Jesus não tem espaço para fofoca. Eu tinha falado para mim mesmo que não ia usar esse termo. Será que Jesus está na tua mesa mesmo? Porque na mesa de Jesus não tem essas coisas. Eu não me lembro de uma passagem nos evangelhos onde cita a deslealdade na mesa de Jesus. A menos quando ele anunciou o traidor. Mas aí é outra história. Outra pregação. Então o meu convite para a gente nessa noite é refletir um pouco. Se na mesa que eu sento tem Jesus, e eu quero usar aqui agora uma metáfora que eu gosto muito, da laranja. Alguém já ouviu? Com certeza. Quando você espreme laranja, se eu pegar uma laranja hoje, aqui e agora, e eu espremer ela, vai sair? Oi? Suco de? Não é de acerola, não? Ah. E se eu pegar uma laranja e espremer amanhã, vai sair o quê? E semana que vem eu resolver pegar uma laranja e espremer, o que vai sair? Daqui a um mês, se eu espremer uma laranja, vai sair o quê? Suco também? E se a vida te espremer, o que sai?
Porque às vezes estamos sendo provados e moldados pelas situações da nossa vida, pelas situações que nos cercam. E aí quando a gente senta na mesa e a gente é espremido, o que que sai? Sai a amargura de você? Quando você está sendo espremido, sai deslealdade? Quando você está sendo espremido, o que que sai na mesa de você? Mentira? Desonra? Vitimismo? O que que sai de você quando a vida te espreme? Jesus, antes do seu ministério, era carpinteiro. E fabricava o quê? Móveis. Então, se ele fabricava móveis, muito provavelmente ele fez uma mesa. Então, o objeto na qual Jesus fabricava, foi logo em seguida símbolo do seu ministério, um dos símbolos do seu ministério, que é a mesa. Símbolo de intimidade, símbolo de acolhimento, símbolo de aliança. E 1 Coríntios 10, 21, Paulo fala: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, ou você senta na mesa da verdade ou você senta na mesa da deslealdade. E desculpa te dizer isso, você pode até dar uma segunda chance para a mesa da deslealdade. Mas se nessa mesa, quando for espremido, sair deslealdade de novo, corre. Significa que a tua presença não está sendo suficiente para sair laranja daquela mesa ali, para sair verdade. E aí Paulo fala, ou você participa da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios. Quando tomamos a ceia, estamos na mesa do Senhor. Foi na mesa que Jesus ceou com os discípulos. Foi na mesa, através do ato da ceia, que é confirmada a aliança feita com Deus, com os dois elementos, que é o pão e o vinho. Só que a gente não começa a ver a mesa aqui com Jesus, não. Eu poderia citar alguns textos do Antigo Testamento, onde já tinha mesa, e já apontava para o que Jesus estava vindo cumprir. Mas eu vou citar um deles, que está em Levítico, que é sobre os pães da proposição. Os pães que ficavam em cima da mesa da proposição, dentro do tabernáculo em Jerusalém. Quando Deus fala com Moisés sobre a construção do tabernáculo e dos utensílios que deveria ter dentro do tabernáculo, Deus fala sobre a mesa da proposição com os 12 pães, que eram os 12 pães, 2 fileiras que representavam as 12 tribos de Israel. Que era o simbolismo da intimidade de Deus para com o povo. Então lá em Levítico já tinha mesa e já apontava para Jesus. E aí Jesus vem cumprir o que já havia sido apontado em Levítico. Não só no âmbito pessoal, único, mas no âmbito coletivo. Jesus vem cumprir o que já havia começado a acontecer em Levítico, porque a mesa da proposição dos 12 pães em Levítico representava a intimidade de Deus para com o povo. E Jesus vem e fala o quê? O que vier a mim jamais terá fome. Então agora Jesus vem cumprir, só que lá, todo último dia da semana, tinha que trocar os 12 pães da mesa, tinha que renovar, porque senão os pães iam estragar. E agora, com Jesus vindo cumprir, acontece o quê? Não precisa mais renovar, porque ele é o próprio pão e eterno. Então quem provar dele não terá mais fome, assim como aquela mulher que provou e não teve mais sede. Eu vim pregar sobre o poder da mesa em nós e através de nós.
Poder da mesa em nós, Daniel. Poder da mesa para mim e para você é sentar na mesa certa, para quando você for espremido, não sair desonra, não sair deslealdade, sair verdade. Essa é a mesa certa. E qual o poder da mesa, Daniel? Através de mim. Para que você consiga alcançar outras pessoas. E elas, quando forem espremidas, não venham sair mentiras e deslealdade. No decorrer do ministério de Jesus, a gente vê Jesus pregando para a multidão. Quantos textos? Ele estava à frente da multidão, ele estava no meio da multidão, ele estava caminhando com a multidão, ele estava com a multidão, com a multidão, com a multidão. Jesus estava ali pregando, ensinando, instruindo, curando, fazendo milagres, maravilhas, com a multidão. Mas na mesa, ele se sentava com os discípulos. Na mesa, ele se sentou com alguns, poucos, amigos. Ah, Daniel, então você está falando para eu rever quem senta à mesa comigo por causa da inveja? Não, esquece isso. Você não é a única bolacha do pacote, nem a última. Esse negócio de inveja até existe, mas você pode pegar. Toda pessoa que vive nesse negócio de inveja, perseguição, ela se acha centro das atenções, a vida dela não vai para frente e ela não sai do lugar dela. Porque ela sempre vive se vitimizando. A vida espreme e sai o quê? Vitimismo. Ai, tá me perseguindo. Ai, fulano tem inveja de mim. Esquece isso. Segue tua vida, segue teu propósito, segue teu rumo. Procura o poço. Vai sentar no poço para ouvir a voz do eu sou. Deixa a vida te espremer sem vitimismo. Deixa a vida te espremer. Abraça, encara o processo. Toda vez que a vida lhe proporcionar uma situação difícil, vai ser vitimismo que vai sair de você. Você vai jogar a culpa na perseguição do outro. Chega, meu irmão. Senta na beira do poço e deixa ele falar contigo. Então Jesus, ele caminhava no meio da multidão, mas era na mesa, ele sentava com os discípulos. Então eu sei, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje entendendo o seu propósito. E você vai sair daqui entendendo o quê? Para alguns, você vai pregar, ensinar e instruir, que são a multidão. Mas para outros, você vai sentar na mesa para compartilhar. Para uns, você vai ensinar, que está na multidão. Para outros, você vai chamar da multidão e falar, vem cá, você é na mesa. Então fique em paz, querido. Às vezes você também vai sentar e vai ser provado em algumas mesas difíceis. Mas talvez essa mesa seja para te tratar e tratar alguém. E não mais importante que tudo isso, valorize as mesas que Deus te dá a oportunidade de sentar. E nunca dê as costas para quem um dia te deu lugar na mesa e te honrou nela. Na mesa que saiu mentira, você pode correr. Ó. Vai embora. Agora, na mesa que você foi honrado, na mesa que você foi ensinado, na mesa que você foi confrontado, nosso problema é esse. A gente não quer ser confrontado, a gente não quer ser espremido. Se você comprar laranja e espremer, você não vai tomar o suco nunca. E aí a gente quer sentar na mesa, mas a gente não quer ser confrontado. A gente não quer ser deixado levar ao lugar do desconforto. Então, quando você sentar numa mesa que tiver confronto e alinhamento, não sai batendo perna não, muito pelo contrário, valorize, fica sentado nela.
Porque na mesa e na oportunidade que Jesus criou com a mulher samaritana, ele não chamou ela de bonitinha, lindinha, última Coca-Colinha do deserto. Você é o centro do evangelho. Ai, você é tão incrível. Você está passando dificuldade, mas você vai vencer. Porque você é maravilhosa. Você é uma mulher guerreira. Você já teve 5 maridos, mas você está aqui vencendo a vida. Você até tem dificuldade, mas você está vencendo. Você é muito boa. Porque você está encarando esse desafio. Você é samaritana, mas você está vencendo. Com toda a dificuldade, você veio aqui pedir água. Não, Jesus não falou isso não. Jesus falou, eu sou, ponto. Primeira coisa que precisa é você ouvir, eu sou. Porque quando você ouve, eu sou, você não dá mais espaço para o mimimi. Eu também disse que não ia usar essa expressão hoje. Desculpa, gente. Quando você ouve o eu sou, você não dá mais espaço para as mesas que têm vitimismo e deslealdade. Quando você ouve o eu sou. Aí Jesus fala para ela, eu sou. Depois Jesus fala, não, você não está entendendo. Eu não estou falando dessa água que está no poço. Eu estou te falando de uma água que eu vou te dar e você não vai mais sentir sede. Vai saciar a tua sede. Agora eu tenho mais uma coisa para te falar. Já que agora você entendeu que eu sou e que eu estou te dando uma água que você não vai ter sede, você vai ter que fazer o seguinte, você teve 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Então, larga. Então, quando você sentar na mesa e Jesus te confrontar, te levar a esse lugar de confronto e alinhamento, não dá as costas não, querido. Nunca dê as costas para a mesa que te colocou sentado e te honrou. Porque honra não é passar a mão nas tuas costas, não. Honra é te confrontar na mesa. Honra não é falar que você é o queridinho de Jesus, não. Honra é te trazer para o alinhamento na mesa. Isso é honra. Honra não é passar a mão na tua cabeça, não. Honra é deixar você ser espremido. Honra não é tentar minimizar as tuas dores do processo, não. É te fazer entender que essas dores são necessárias para passar por ele. Isso é honra. Isso é honra. Então valoriza. Eu e você não precisamos estar, não só hoje, não só amanhã e não só esse ano, mas como o resto das nossas vidas. A gente não precisa estar em outro lugar senão na mesa em que Jesus está. Porque é nela que vamos receber a cura que precisamos. É na mesa que Jesus vai curar pessoas através da essência que ele colocou em você. É na mesa que Deus vai dar destino a pessoas através de você. Luiz Hermínio foi encontrado no meio do tráfico, ouvindo a voz do eu sou. Era Jesus sentado na beira do poço. Mas ele saiu dali entendendo que eu preciso desse cara que falou comigo aqui no meu íntimo, eu sou. Então eu vou para a mesa. João Paulo ouviu dentro do seu quarto uma voz, no íntimo do mais profundo dele. Imerso nas drogas, imerso na imoralidade sexual, imerso em tudo de ruim que você puder imaginar. Ele conta no testemunho dele que ele provou praticamente todas as drogas que existiam na época dele. Praticamente todas. Dias e dias acordado. Mas um dia dentro do quarto dele ele ouviu, eu sou. Ele encontrou com Jesus no cântaro, no poço. E aí ele entendeu, cara, eu preciso decidir. Então eu preciso sentar na mesa. Porque tem alguém numa mesa sentado me esperando. Tem alguém sentado numa mesa que está carregando o que eu preciso. Vou te contar uma das primeiras mesas que o João Paulo sentou. O João Paulo, que eu contei aqui, líder de Brasília do Movimento Céu na Terra.
Ele contou, como eu contei para vocês, que no dia da sua conversão, no dia do encontro dele com o Espírito, ele recebeu o chamado por almas, por vidas. Então naquele dia ali, mesmo sem saber, Deus já estava o chamando como evangelista. E ele chorou a primeira vez na vida dele por almas. E ali ele começou a fazer alguns encontros. Chamou 2, vamos ali, bora. As meninas já foram preparados, já com o beck no bolso, né, o negocinho, as coisas, as balinhas, o negócio, vambora. Chegou lá, ele, ih rapaz, não é isso aí não, calma, hoje não. Ué, tive que fazer o quê? E dali começou. Ali naquele dia ele evangelizou 2, e 2 ouviram a voz do Eu Sou. Na semana seguinte ele marcou outro encontro, e aí chamou mais 2, e outros 2 encontraram a voz do Eu Sou. E na outra semana mais 2, e mais 5, e mais 10, e mais 15, e mais 5, mais 10, mais 2, e mais 15. E os encontros deles eram no metrô de São Paulo. A ponto de segurança chegar e falar assim, cara, o negócio é o seguinte. Cara, vocês estão aqui, mais de 300 pessoas aqui, velho. Não tem como, as pessoas não conseguem passar. Se você não sair, eu vou precisar chamar a polícia para tirar vocês. Aí então fica tranquilo. Que eles não vão parar de ouvir a voz do Eu Sou, não. A gente só vai mudar o lugar. E aí foi quando ele começou a liderar um movimento de evangelização e avivamento numa praça em Brasília. Onde centenas e milhares de jovens estavam sendo alcançados. Porque um dia ele ouviu a voz do Eu Sou e decidiu sentar na mesa. A grande questão é que a gente olha hoje para o João Paulo, que inclusive está passando um processo de síndrome do pânico desenvolvido por causa das drogas. Anos depois, muito bem, desencadeou isso, está sendo tratado, está sendo cuidado. Na verdade já está saindo do processo, está terminando, mas praticamente 1 ano nesse processo. Então as consequências ficam. A grande questão é que a gente olha para o Instagram do João Paulo hoje, praça lotada, pessoal cantando até que o Senhor venha. A gente olha para o Luiz Hermínio lotando um estádio, um ginásio para fazer uma conferência. A gente olha o pastor Carlos aqui liderando uma igreja com vários projetos, com centenas de pessoas, com uma visão linda que Deus deu. A gente olha para o Theo Hayashi, viajando o mundo para levar a palavra do Senhor. A gente olha para isso. Mas a gente não olha para as mesas que eles sentaram. A gente não olha para o dia que eles foram espremidos, como aquela mulher samaritana foi no poço e teve que decidir o que vai sair de mim quando eu estou sendo espremido. A gente não olha para o dia que o Theo Hayashi tinha que limpar a janela da casa. Como é que é o nome? Até faleceu, né? Se não me engano. O criador da Jocum. Como? Qual o nome? Oi? Esse cara. A gente não viu o dia que ele foi aprovado no processo. Quê? Você veio estudar missões? Tá bom. Mas vamos ali ter um serviço, vamos lavar as janelas ali. A gente nunca vê os dias do processo. E eu conversava com isso com algumas pessoas ontem numa mesa que eu estava. A gente nunca vê o dia do processo. A gente só vê o dia da realização. Sim, a promessa é mais real do que qualquer coisa. Quem? Lori? Caramba. Não é isso não, é? É isso mesmo. Tava com outro nome na cabeça. Então a gente não vê esses dias onde esses grandes homens de Deus foram espremidos para estar onde estão hoje. E é na mesa, são nessas mesas que eles sentaram. São nessas mesas que eles sentaram, que fizeram ser quem eles são hoje. São nessas mesas que eles foram espremidos. E é na mesa que Deus quer te espremer, querido. É na mesa que Deus quer te alinhar, é na mesa que Deus quer te confrontar. Só que ele vai ter que usar o irmão que está do teu lado. Porque ele se revela no meio de um baile, de uma balada, de uma boate, ele se revela. Mas é para dizer o eu sou. Agora, na hora do confronto, é eu contigo com a gente mesmo. Ele não vai sentar aqui agora para te confrontar. Até vai.
existe esse nível de intimidade. Mas agora, sendo espremido e saindo vitimismo e deslealdade, não. Não é ele que vai te confrontar, não. Isso somos nós aqui, ó. É esse irmão que está do teu lado que ele vai usar para te confrontar na mesa. Deus quer nos usar e potencializar pessoas através da mesa. Ou seja, Ele deseja que venhamos cumprir o nosso chamado e ministério, tendo a mesa como padrão de relacionamento. Cadê o pessoal do louvor? A mesa. O poder da mesa. Ela não é somente um lugar para nós nos relacionarmos. Eu e você. Também é. E um dos principais. Mas Jesus espera que a gente venha sentar um pouco mais na mesa com Ele. O João Paulo, no dia da sua conversão, no encontro com Jesus, recebeu não só o Espírito Santo, mas como recebeu o seu chamado ministerial, sentindo uma profunda paixão por almas. Aí eu te pergunto, evangelista, qual foi a última vez que você chorou por almas? Eu te pergunto, pastor, qual foi a última vez que você chorou por vidas? Eu te pergunto, profeta, qual foi a última vez que você chorou para Jesus te dar uma palavra para alguém? Eu não posso sair daquele culto sem que o Senhor me dê um discernimento, direcionamento para a vida de alguém. Qual foi o dia, mestre, que você chorou porque faltou alguém na tua mesa para você ensinar? Qual foi o último dia? Quanto tempo tem que você não senta à mesa com ele? Aquele que estava no poço. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa no pastor, na igreja. Eu sei que você tem os teus problemas. Só que a gente nunca, jamais senta para admitir que na verdade o que nos faltou foi sentar à mesa com ele. A gente nunca, jamais para admitir que o que nos faltou foi ser confrontado na mesa por ele. A gente nunca, jamais senta e para admitir que na verdade o problema foi a minha correria. O problema foi que eu me deslumbrei com os meus afazeres e com a minha ganância. A gente nunca para admitir que o nosso problema foi que no dia que a gente foi espremido, a gente não quis ser moldado. A gente nunca para admitir que quando o dia mal chegou, na verdade, pode ter acontecido 1 milhão de coisas. O teu líder pode ter sido até grosso com você. Você poderia estar até endividado. A depressão poderia estar até batendo na tua porta. Sim. Tudo poderia estar acontecendo. Mas a gente não para admitir que na verdade o que nos faltou foi tempo de mesa com ele. Então, querido, Jesus quer de nós o quê? Mesa. Relacionamento genuíno. Ele não tem os seus preferidos. Jesus não tem os seus preferidos. Mas Jesus dá um acesso maior para aqueles que sentam na mesa com ele.
E esses desfrutam dos segredos que tem no coração de Jesus. Então, quando você vê alguém vivendo o extraordinário, quando você vê alguém vivendo, meu Deus, tá voando. Para reparar um pouquinho, se na verdade ele não está mais tempo na mesa do que você. Para reparar um pouquinho se ele não está um pouco mais íntimo que você. Vamos cantar? Se coloca de pé comigo nesse momento. Deus está nos chamando para um tempo de intimidade. Jesus está nos convidando para um tempo de mesa. Talvez você seja hoje aquele sentado ao poço, precisando ouvir, eu sou. Mas talvez você seja aquele que precisa sentar à mesa. Porque você reconhece que o que te faltou na verdade foi um pouquinho mais de intimidade. Talvez você seja aquele que está sendo espremido. Daniel está espremendo, está doendo. Mas ele está aqui na mesa. A mesa da honra. A mesa da lealdade. É ele que está nessa mesa. Não é só eu. Não é só o pastor. Ele está nessa mesa.